Bem, na última aula começámos com uma introdução à linguagem JavaScript. Já temos aqui um pouquinho da história da linguagem JavaScript. O importante é que a linguagem é uma linguagem case sensitive, quer dizer que letras maiúsculas e letras minúsculas são diferentes. Portanto, tem que ter muita atenção quando a pessoa escreve o nome de um método ou o nome de uma variável, tem que ter atenção às letras maiúsculas e letras minúsculas. Portanto, isto vimos um exemplo. Portanto, temos aqui Webmetrics. Vamos utilizar o Chrome para programar aqui em JavaScript e ver o funcionamento. Portanto, para as ferramentas de desenvolvimento, portanto, seleciona a opção de inspecionar elemento. Ao selecionar esta opção, aparece aqui esta janela aqui em baixo e depois tem aqui a opção de retirar a janela para uma nova janela. Portanto, aqui este ícone coloca esta janela como sendo uma nova janela. E assim temos aqui uma janela para as ferramentas de desenvolvimento. Temos aqui a consola. Aqui na consola, se não houver erros, quer dizer que o JavaScript que está na página HTML, portanto, está sem problemas. Se houver algum erro em termos de programação, aparece aqui essa informação. Portanto, se as variáveis são diferentes em letras maiúsculas e minúsculas, vamos aqui experimentar. Vimos que as variáveis podem ser criadas de muitas formas. Uma solução é, eu aqui faço x igual a 10, estou logo a criar uma variável. Estou logo a criar a variável x. Qual é o problema disto? É que se eu quiser x para um valor de 20, mas agora coloquei um x maiúsculo, na verdade tenho duas variáveis. Tenho o x minúsculo e tenho o x maiúsculo. Tem valores diferentes. Portanto, há que ter atenção tanto a letras maiúsculas e letras minúsculas. Portanto, as variáveis podem ser declaradas quando são utilizadas, ou então o preferível é a pessoa dizer que quer uma variável, idade, e atribui um determinado valor. Vimos também que é indiferente colocar o ponto e vírgula ou não. Portanto, na maior parte das vezes, ter o ponto e vírgula ou não ter é a mesma coisa. Idade, agora eu vou alterar o valor de idade para... Então eu vou incrementar um ano. Portanto, incrementar um ano, vimos o operador mais mais. O operador mais mais incrementa. Portanto, a idade era 20, agora se eu for ver qual é o valor da idade, agora passou para 21. E agora eu vou decrementar, idade menos menos, agora vou colocar o ponto e vírgula, ver o valor da idade, passar para 20. Portanto, é indiferente ter aqui o ponto e vírgula ou não, no fim das instruções, é preferível colocarem. Portanto, eu coloco sempre, portanto, é preferível colocarem sempre o ponto e vírgula no fim de cada instrução. A vantagem de ter o ponto e vírgula no fim da instrução é que a pessoa pode escrever mais do que uma instrução numa linha. Apesar que isso também não traz muitas vantagens, mas a pessoa pode escrever muitas instruções numa linha. Portanto, isto é muito utilizado porque já muito JavaScript é um fecheiro, depois tem lá muitos espaços e existe depois informações compactam aquilo tudo, então o que fazem é colocam isto tudo numa linha. Portanto, reduzem os espaços todos, portanto, e aí é importante ter os pontos e vírgulas no fim de cada instrução. Comentários. Portanto, é útil ter comentários a explicar o programa, porque hoje a gente faz o programa, daqui a um mês já nunca mais sabe o que fez. Portanto, e se a pessoa depois der o programa a um colega ou qualquer outra coisa, portanto, é útil ter uns comentários a explicar o que é que o programa faz. Os comentários podem ser de uma única linha, portanto, nesse caso começa com barra barra, portanto, e é desde a barra barra até ao fim da linha, ou pode ser um comentário multilinha. Neste caso começa com barra asterisco e termina em asterisco barra. Vamos ver um exemplo, temos aqui este primeiro exemplo.
Portanto, é útil ter um comentário antes de cada função. Portanto, isto é útil ter um comentário antes de cada função. O comentário deve explicar o que é que a função faz, o que é que a função recebe, portanto, o que é que são estes parâmetros. Portanto, porque às vezes a pessoa olha para o nome da função, depois olha para os parâmetros e existem alguns exemplos onde é fácil a pessoa olhar para a função, identifica o que é que a função recebe, mas existem muitos casos onde a pessoa olha para a função e não percebe o que é que a função recebe. Portanto, é importante explicar o que é que a função recebe. E pode-se, quando for necessário, também explicar o que é que a função devolve. Portanto, geralmente uma função recebe um valor, faz um processamento e devolve um resultado. Portanto, a pessoa deve explicar tudo. O que é que a função recebe, o que é que a função devolve, o que é que a função faz. Se for necessário, podem colocar uns comentários ao longo do código. Assim, estes aqui já são menos importantes. Portanto, os comentários ao longo do código são importantes se o código for uma coisa muito complicada. Então aí a pessoa pode colocar uns comentários. Mas se for coisas simples, há que evitar colocar uns comentários que explicam pouco. Portanto, aqueles comentários simples, geralmente não é necessário colocar, que a pessoa olha para o código e percebe, portanto não tem que colocar. Vimos que podemos colocar JavaScript dentro de páginas HTML. Já temos aqui a instrução, depois isto pode estar em muitos sítios diferentes, por isso fica para uma das próximas aulas. Os validadores geralmente querem que dentro aqui da marca JavaScript exista aqui estes comentários iniciais e depois é que se coloca aqui dentro o JavaScript. Portanto, isto é por causa dos validadores depois é perceberem que o que está aqui internamente depois é programação e não é uma marca iguais às outras, para eles conseguirem interpretar isto bem. Variáveis. Portanto, variáveis é um assunto importante porque quando a pessoa está a programar precisa de guardar valores. Estes valores podem ser guardados durante o tempo em que uma função está a ser executada. Portanto, as variáveis podem ser locais, que depois vamos ver mais à frente, podem ser locais a uma função, portanto, variáveis só existem dentro de uma função. Pode ser variáveis globais que existem e estão acessíveis a todas as funções. Mas para já o importante é que, portanto, uma variável permite guardar um valor. Esta variável pode ser uma variável simples, guarda um número inteiro ou guarda uma string, ou então pode ser uma variável um bocadinho mais complicada, que guarda, além de diversos valores, também pode guardar funções lá dentro e assim, por isso já tem um nome especial esta variável que chama-se objeto. Portanto, este é um termo, também vão agora ouvir falar muito, que é um objeto. Um objeto é uma variável especial que tem lá dentro outras variáveis e também métodos. Regras para o nome das variáveis. Portanto, variáveis devem ser em letra minúscula, exceto quando a variável são várias palavras. Nesse caso, coloca-se cada palavra a começar com letra maiúscula. Portanto, e os nomes não podem começar por número. Então, são regras básicas. Portanto, isto tanto para o nome de variáveis como o nome de métodos. Estas regras para os nomes aplicam-se tanto para a maior parte das coisas. Declaração de variáveis. Portanto, não é necessário colocar o var. A pessoa podia colocar logo com o contador igual a um determinado valor, mas é uma boa regra colocar sempre o var. Portanto, declarar, só pode declarar uma variável. Portanto, neste caso, esta variável vai ficar com o valor undefined, ou pode declarar numa linha várias variáveis. Portanto, coloca vírgula e cria várias variáveis numa linha. Quando declara as variáveis, também pode iniciar as variáveis. Portanto, a pessoa pode ir declarando e iniciando as variáveis. Portanto, isso pode estar numa linha, pode estar em várias linhas, depois depende do gosto de cada um. Tipos de dados. Portanto, existem tipos de dados primitivos, que chamam-se primitivos, que é string, que é uma frase, os números e o valor booleano, verdadeiro ou falso. Portanto, valores booleanos são interessantes, quando a pessoa quer saber se é verdadeiro ou falso, a pessoa faz ali uma condição, se aquilo for verdade, faz uma coisa, se for falso, faz outra. Portanto, é um tipo importante, o tipo de dados importante é o verdadeiro e o falso. Objetos. Objetos é o que vamos a ver hoje, portanto, é o tema 2, objetos. Existem muitos tipos de objetos, nós vamos olhar para alguns objetos. Arrays, isto fica para mais para a frente. E depois temos tipos de dados especiais, o undefined, que já vimos, portanto, se uma variável se não tiver
nenhum valor vai ficar com undefined. O null, depois mais à frente devemos falar também aqui deste tipo de dados null. Exemplos de strings. Portanto, uma string armazena um conjunto de caracteres, portanto uma cadeia de caracteres. A string pode estar vazia, portanto se fizer aspas, portanto, abre e fecha com aspas, portanto a string pode estar vazia. Vimos que a string pode começar com aspas ou com uma plica, portanto pode começar com uma coisa ou com outra. Eu geralmente utilizo aspas, geralmente utilizo-se a plica quando a pessoa quer colocar aspas no meio da string. Se a pessoa quiser colocar aspas no meio da string, então começa com uma plica e não com aspas. Mas de uma forma geral pode começar com aspas. A pessoa também pode escrever uma frase começada com aspas e depois coloca barra aspas para dizer que está no caractere aspas. Portanto, que é um caractere especial. Então, vou aqui mostrar. Portanto, se eu quiser uma string, eu posso escrever isto, var nome 1 é igual aspas João. Portanto, isto é uma string normal, se fizer nome 1, tem ali o nome João. Vou criar uma segunda string, nome 2, João e aspas José. Posso? Sim, sim. Portanto, eu quero que a segunda string seja isto, João e José. Ora bem, isto tem um problema de que eu não posso ter dentro de uma string aspas. Portanto, isto vai dar erro. Ele pensa que a string termina aqui na segunda aspas, depois o resto ele já não percebe o que vem à frente. Uma solução é indicar que isto é um caractere especial e neste caso são as aspas. Nome 2. Portanto, esta é uma possibilidade, colocar a barra antes de cada uma das aspas, dizer que o que está lá está é o caractere especial que é as aspas. Outra possibilidade, em vez de fazer isto, pode-se começar com plica, neste caso já não precisa de indicar que é um caractere especial. Clica aqui, isto vai ser o nome 3. Nome 3. Existem duas formas para criar uma string com aspas lá dentro. Que é iniciar com aplica e terminar com aplica. Agora aqui já se pode colocar dentro da frase as aspas. Ou então inicia-se com aspas e quando for necessário colocar aspas, coloca-se barra aspas. Portanto, existem estas duas formas. Portanto, temos caracteres especiais, por acaso falta aqui colocar o barra aspas. Eu acho que não coloquei o barra aspas, não. Eu vou colocar aqui assim, aqui no meio, barra aspas. Vou colocar o caractere certinho, este. Ok. E assim. Portanto, a pessoa que quiser colocar umas aspas, pode colocar barra aspas. Se quiser colocar uma barra, tem que colocar barra barra. Portanto, há aqui vários caracteres especiais que a pessoa pode experimentar. Vamos ver qual é o resultado disto. Ctrl C, Ctrl V. Caracteres especiais deu isto. Mudar de linha, mudou aqui de linha. Um tab, avançou para a frente. Escreveu umas aspas, está aqui as aspas. Um espaço, escreve uma barra, está aqui a barra. Carry return, isto acabou por não fazer nada e o barra B também acabou por não fazer nada. Eu depois no final atualizo o PDF para ficar depois com esta última versão. Vimos também que a string pode ter caracteres Unicode, portanto a pessoa pode escrever diretamente ou em chinês ou em japonês para qualquer língua.
Portanto, até pode misturar línguas todas numa frase, escreve uma frase e coloca caracteres das línguas todas. E podemos escrever portanto, o código, o Unicode de cada um dos caracteres. Portanto, quando estávamos a trabalhar com a tabela ASCII, se eu quisesse a letra A maiúscula, seria o número 65. Agora na tabela Unicode, que cada número são 2 bytes, e por essa razão aparecem aqui estes 4 números. Portanto, está em hexadecimal. Portanto, estes são os códigos aqui destes caracteres aqui em chinês. Operadores. Portanto, a linguagem JavaScript tem diversos tipos de operadores, aritméticos, lógicos, bit a bit, atribuição e depois muitos outros. Vimos que o sinal menos pode ser a negação, como pode ser a subtração. O sinal mais pode ser o sinal positivo, como pode ser a adição. Portanto, se eu chegar aqui e escrever mais 5, o sinal mais que é um operador unário a dizer que é o número positivo e não a adição. Então tem que ver que os operadores geralmente têm mais do que um significado. Portanto, o mais pode ser a adição, mas também pode ser o número 5, quer dizer que é positivo. Uma coisa com menos neste caso quer dizer que é número negativo e não é a subtração. Sim? Vimos o incremento, decremento, divisão, resta divisão. Vimos operadores lógicos, portanto, já trabalhamos aqui com alguns operadores lógicos. Aqui importantes, que é diferente do resto, é o igual e utilizar 2 iguais ou utilizar 3 iguais. 2 iguais compara o valor, isto entre os tipos primitivos. Portanto, se existir, por exemplo, um número e uma string, ele faz a conversão automática entre a string e o número e depois compara os números. Os 3 iguais, os 3 sinais de iguais, portanto, requer que tanto o valor como o tipo sejam o mesmo. A atribuição é o sinal igual e depois temos a atribuição composta, que é uma das operações igual. Portanto, isto podemos ter mais igual, ou menos igual, ou vezes igual. Já vimos o que é que era isto na última aula. Quando temos uma expressão com muitos operadores, existe uma precedência entre esses operadores. Portanto, existe a precedência da matemática, que é a divisão e a multiplicação são executados antes da adição e subtração. Os parênteses alteram a ordem das precedências. A pessoa pode usar parênteses para alterar essa ordem. E se for uma expressão muito complicada, pode ser necessário vir aqui à tabela e descobrir qual é o operador que é executado em primeiro lugar. Isto geralmente não é muito grave, é raro a pessoa vir aqui, mas é bom ter a noção de que existe esta tabela que indica qual é a ordem pela qual os operadores são executados. Vimos aqui um exercício para experimentar aqui os operadores, desde o operador de incremento, e agora hoje vamos falar aqui disto que é de objetos. Portanto, já apareceu aqui math.sqrt, math é um objeto, e hoje vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Ok, portanto, a partir daqui é a matéria de hoje. Portanto, página 18. Slide 18. Ora bem, quando estamos a programar em JavaScript, existem vários tipos de objetos. Assim, eu coloquei aqui 4 tipos de objetos. Geralmente as pessoas consideram só 3 tipos de objetos, porque consideram que estes 2 últimos tipos só são o mesmo tipo. Mas eu separei. Aqui, assim, não é importante se são 4 tipos ou são 3 tipos. Eu aqui coloquei 4, foi só para separar aqui um pouco aqui na apresentação. Ora bem, temos objetos JavaScript, portanto, objetos da linguagem JavaScript.
Temos objetos do browser, portanto a pessoa pode, na programação, aceder ao browser, à informação do browser. O pessoal pode saber qual é o local onde está, pode alterar o local, pode saber qual é a resolução, vai ao history, então tem aqui, pode criar novas janelas, sim. Desculpa, pode só dizer onde está? Isso não vou... Sim, no módulo, deve estar aqui onde diz JavaScript. Eu já tive aí, só que não está. Sim. E é este documento. Slide 18. Slide 18 deve estar página 9 para aí. Do PDF deve ser página 9. Sim, página 18 é aqui nos slides. Slide é que diz que é página 18. Assim podia ser slide 18. Podemos continuar? Então, temos objetos da linguagem JavaScript, temos objetos do próprio browser e temos objetos que correspondem à página em si. Portanto, quando o browser abre uma página, ele vai criar objetos que é o mapa dessa página e a pessoa pode navegar na página através destes objetos. Os objetos DOM e HTML, isto fica para a próxima semana. Para a próxima semana vamos falar destes objetos. Portanto, são estes objetos HTML e DOM que permite que a pessoa possa, através da programação, alterar a página. Portanto, para termos uma página dinâmica, através deste objeto a pessoa consegue alterar a página e então podemos criar páginas dinâmicas através daqui destes objetos. Portanto, a pessoa pode ver o que é que a página tem e depois pode alterar o que for necessário. Então, nós vamos começar com os mais simples, que é os objetos da linguagem JavaScript. Então, nós vamos começar com estes mais simples, vamos perceber o que é que os objetos têm, vamos chamar as funções que os objetos têm, as constantes. Próxima semana vamos olhar aqui para o objeto string, este é importante, e depois vamos entrar aqui dentro dos outros objetos, também olhar para os outros objetos. Portanto, assim, é importante porque assim, programar é utilizar um conjunto de funções e as funções estão espalhadas por muitos objetos diferentes. Portanto, se eu quiser uma função matemática, eu tenho um objeto com duas funções matemáticas. Se eu quiser uma função quadrada com datas, tenho aqui o objeto date. Portanto, cada objeto tem um conjunto de funções relacionadas. E é isso que vamos ver hoje. Depois vamos trabalhar aqui vamos olhar para os objetos math and date. E vamos começar pelo objeto math. Ora bem, este objeto contém um conjunto de funções e constantes matemáticas. Portanto, existe, por exemplo, o π. O π é uma constante matemática. Que é 3.14, 15, 9, 26, não sei quantos. Portanto, o π é uma constante matemática. Portanto, está dentro deste objeto. Para aceder tanto às funções como às constantes, a sintaxe é math. E depois o nome. Math. E o nome, a pessoa acede ou a uma função ou a uma constante. Ora, existem aqui algumas notas, que é o nome do objeto começa com letra maiúscula, portanto há que ter atenção que math começa com letra maiúscula. O nome dos métodos e ou funções começam com letra minúscula, portanto as funções todas começam com letra minúscula. As constantes só utilizam letras maiúsculas, portanto as constantes é tudo em letras maiúsculas, as constantes. Portanto, se vocês virem alguma coisa tudo em letras maiúsculas, é uma constante. O objeto math não guarda informação entre invocação de métodos. Portanto, isto quer dizer que nenhum método altera o próprio objeto. Portanto, não há nenhum método a alterar o próprio objeto. Se nenhum método altera o próprio objeto, só é necessário existir um objeto. Porque não é necessário existir mais que um objeto. Porque o objeto em si não guarda informação. Portanto, o objeto tem conjunto de funções, essas funções devolvem um valor, recebem um valor, devolvem um valor e acabou. Portanto, não estão a alterar internamente a informação. Portanto, vamos ver o que acontece nos outros. Portanto, aqui só existe um objeto, que é este objeto math, e a partir deste objeto a gente chama os métodos todos.
Vamos ver que as constantes. Portanto, este método, portanto, este objeto tem diversas constantes, por exemplo, o E, o P penso que todos conhecem, o Pi pelo menos, o E já é menos conhecido, número de Euler, e depois tem muitas outras constantes que a pessoa pode verificar isso. Vamos lá descobrir quais é que são as constantes. Vamos aqui, vou limpar aqui isto, MEF, ponto. Portanto, as constantes é tudo que aparece em letras maiúsculas. Portanto, temos aqui o E, temos o Pi, temos o ln de 10, ln2, log 10E, log 2E, SQR de 2, SQR de 1 meio. Portanto, isto são as constantes. Portanto, vocês fazem o nome de um objeto, ponto, e se virem coisas tudo em letras maiúsculas, já sabem que isto são constantes. Então, vamos ver quanto é que é o Pi. Okay, temos aqui o valor do Pi. MEF ponto é número de Euler é isto. A raiz de 2 é 1.41 não sei o que. Portanto, é a raiz de 2. Então, será que é? Calculadora. Calculadora, 2 raiz quadrada. Tá, é isto. Portanto, isto é uma constante do valor de raiz de 2. Portanto, se eu aqui escrevesse MEF.SQRT de SQRT de 2, o valor tem que dar o mesmo. Portanto, isto é uma constante que tem o resultado da raiz de 2. MEF ponto. Portanto, as constantes é isto que temos aqui em letras maiúsculas. Portanto, isto são as constantes. Continuar. Ok, temos agora aqui um exercício. Portanto, vamos criar esta função na página HTML. Portanto, isto calcula a área de um retângulo, que é uma coisa muito simples, é multiplicar a largura pela altura. Temos a área de um retângulo e depois eu quero a área de um círculo. Portanto, temos o código da aula anterior. Portanto, que tínhamos aqui duas funções, a função máximo e a função mínimo. Agora vamos aqui adicionar uma nova função. Retângulo sem, agora já não tenho. Retângulo, portanto, a função deve de receber a altura e largura. Portanto, ela deve receber aqui dois valores em diferente ordem. Portanto, o importante é que se a função recebe a altura e a largura, depois eu envio a altura e a largura. Portanto, eu envio pela mesma ordem. Neste caso é indiferente, mas é importante enviar os mesmos valores. Portanto, ele vai receber a altura, vírgula, largura. E o resultado é retorna altura vezes largura. Ponto e vírgula. Ok, e temos a função que calcula a área de um retângulo. Agora podemos fazer um refresh na página, refresh, para ele atualizar a página. Então vamos agora ver se já temos aqui a área do retângulo. A área do retângulo. Temos um retângulo de 10 por 5, a área dá 50, que está correto. Vamos agora ver mais algumas funções que existem neste objeto MEF. Portanto, aqui em informática existem muitos termos, às vezes que os termos parecem
muito semelhantes. O que é um método, o que é uma função, há por aqui muitos termos, o que é uma subrotina, anda por aqui, o que é um procedimento, anda por aqui muitos termos que às vezes esses termos aparecem no contexto de uma linguagem de programação e não aparecem no contexto de outra, mas depois que querem dizer a mesma coisa. Ora bem, uma função é alguma coisa que devolve um valor. Portanto, uma função, assim, geralmente é um método que devolve um valor. Um método é um agrupamento de instruções. Portanto, uma função devolve um valor. O objeto math, o que tem principalmente é um conjunto de funções, onde cada função a gente diz que funciona como uma caixa preta, que é o importante é a pessoa perceber o que é que a função recebe e o que é que a função devolve e não como internamente a função foi implementada. Portanto, vocês utilizam a função raiz quadrada sem terem o conhecimento de como é que ela foi implementada. Portanto, a função pode ser implementada por diversas formas, diversos algoritmos diferentes, diversos métodos diferentes. Mas aqui não é importante. Portanto, o importante é perceber o que é que a função recebe e o que é que a função devolve. Portanto, daí as funções serem úteis, portanto, funcionam como uma coisa que, na caixa preta, a gente envia um valor e dá um resultado. E é isso que é importante. Ora bem, vamos ver aqui só alguns exemplos. Portanto, existem muitas funções que aqui para vocês não é importante, mas é só para vocês terem conhecimento que existe. O ABS devolve o valor absoluto, portanto, se o valor for positivo, devolve o próprio número, se o valor for negativo, devolve o número positivo. Portanto, isto é que é o valor absoluto. Portanto, isto é, na matemática não é muito importante. Portanto, se eu fizer math.abs de menos 55, isto vai dar 55. Se fosse o valor absoluto de 55, é menos 55. Isto é só retirar o sinal. Portanto, se for negativo, ele retira o sinal. Portanto, este método não vai nada de especial. SQRT, portanto, raiz quadrada. Raiz quadrada. Portanto, isto devolve a raiz quadrada do número. POU permite levantar um número a um expoente. Portanto, agora que nós queríamos raio ao quadrado, fazíamos raio, POU, raio 2, estava raio ao quadrado. Então, vamos lá experimentar. Portanto, eu vou criar aqui uma variável, eu vou limpar isto. Var raio igual a 5. Então, se fizer raio vezes raio, vai dar 25, isto é o raio ao quadrado. Outra forma é fazer math.pow a parênteses, raio levantado a 2. Também dá 25. Portanto, até agora vocês queriam obter o raio ao quadrado e então para elevar uma variável ao quadrado o método é este. Os métodos que estamos a implementar na última aula, o mínimo e o máximo, portanto, eles já existem, nós estamos a implementá-los, mas eles já existem, portanto está aqui o mínimo e o máximo, portanto a lógica é a mesma dos que foram implementados na última aula. E o método para devolver números aleatórios. Portanto, este método que devolve números aleatórios, devolve o número aleatório no intervalo 0, 1. Portanto, intervalo 0 fechado, quer dizer que a pessoa pode obter o número 0. Intervalo 1 aberto, isto quer dizer que nunca chega ao 1, nunca aparece o 1. Portanto, pode ir a 0.99999, mas nunca chega ao 1. Portanto, números aleatórios é entre 0 e 1. 0 fechado quer dizer que aparece o 0. 1 intervalo aberto quer dizer que nunca aparece o 1. Vamos experimentar. math.random ok, e temos aqui números aleatórios entre 0 e 1. Portanto, podem continuar. Portanto, isto pode aparecer o 0, mas nunca aparece o 1. O 0 pode aparecer, o 1 é que nunca aparece. Mas esses números são grandes que até aparecer o 0, portanto, é acionar aqui. Há um random. Random, sim. Isso não é preciso pôr nenhuma função. Já vem mesmo. Sim, está tudo implementado. Sim, portanto, isto nós estamos a ver os métodos que existem no objeto math.
Portanto, este objeto MEF já tem conjunto de métodos, um deles é este, que é números aleatórios. Ora bem, mais métodos ou funções. Funções trigonométricas. Assim, em princípio, vocês não mexem nisto, que é os senos, os cossenos, as tangentes, arcossenos, cossenotos e assim. Portanto, fica aqui só como referência, e fica também como referência que estas funções estão a utilizar ângulos em radianos e não ângulos em graus. Portanto, a pessoa está habituada a utilizar ângulos em graus, 90 graus, 180 graus, não sei quantos, mas isto utiliza radianos. Portanto, radianos vai entre 0 e 2π. 0 é o ângulo 0, 2π são 360 graus, a dar a volta completa. Portanto, aqui está para referência, portanto, aqui vocês não vão utilizar isto. Em princípio, não é? Em princípio não precisam disto. Funções de arredondamento, e estas funções já são úteis. Portanto, as funções de arredondamento arredondam o número real para um número inteiro. Para um número inteiro próximo. E agora temos aqui diversas formas de arredondar. O round arredonda para o número inteiro mais próximo. O floor arredonda para o número inteiro abaixo. O scale arredonda para o número inteiro acima. E agora quero que experimentem então isto, a ver se realmente faz isto. Portanto, experimentem a ver qual é o resultado aqui destas expressões. Portanto, para ver se realmente estas funções estão a funcionar como dizem que funcionam. Eu vou só aqui fazer uma pausa. Ok, temos aqui a solução para o problema dado. Portanto, a função não recebe nenhum valor, devolve um número entre 1 e 6 e chama-se lançar dados. Portanto, e aqui era para utilizar a função round. A função round complica um bocadinho, porque tanto arredonda para baixo como arredonda para cima. E aí complica um bocadinho depois aqui a fórmula. Portanto, temos a ver aqui as funções do objeto MEF ponto. Temos aqui inicialmente as constantes tudo em letras maiúsculas e depois as funções tudo em letras minúsculas. Separarem as funções, estão todas em letras minúsculas, exceto quando a função são duas palavras ou mais palavras, tem o início de cada palavra em letra maiúscula. Portanto, a ideia é vocês fazem MEF ponto, objeto ponto e identificam quais são as funções facilmente, dado que isto está em letra minúscula. Portanto, já vimos aqui as principais. Vamos avançar para outro objeto. Próximo objeto, date. Ora bem, o objeto date permite efetuar um conjunto de operações que são normais com datas e com horas. Portanto, o objeto em si armazena uma data, quando aqui falo de data, falo em dia, mês, ano e hora. Vai até a hora, vai horas, minutos, segundos e milésimos de segundo. Portanto, este objeto, date, permite armazenar uma data. Portanto, como permite armazenar uma data, se eu quiser duas datas diferentes, eu tenho que ter dois objetos diferentes. Portanto, isso quer dizer que tem que existir uma forma de criar objetos. Portanto, uma coisa, nós até agora estávamos a utilizar um objeto MEF e era o único porque ele não guarda informação, mas agora aqui já é diferente. Ora bem, para criar objetos, temos aqui esta sintaxe. A sintaxe é esta. Var, o nome de uma variável, igual, e agora new, o nome do objeto. Portanto, nós queremos criar um objeto a partir aqui deste, date, abrir parênteses, e agora aqui dentro podemos enviar valores ou não. Portanto, se não enviar nenhum valor, ele vai criar um objeto com a data e hora atual do computador. Se enviar valores, ele cria um objeto com esses valores, com a data que a pessoa colocar aqui. A partir daqui, portanto, depois com esta variável, temos muitos métodos para manipular as datas, fazer diferença de datas, podemos alterar a data, a hora, essas coisas todas. Portanto, vamos ver essas possibilidades. E começamos aqui com exemplos de criação de objetos.
criar um objeto e não se envia nenhuma informação aqui entre os parênteses. Portanto, neste caso, este objeto 2 vai ficar com a data e hora de computador. A data e hora atual de computador. Vamos ver. Vou limpar a consola. Eu vou fazer new date, parênteses, fecha parênteses, new date, e obtenho a hora atual. Portanto, conseguem ver que os segundos estão a mudar. Se é new date, portanto, o resultado disto é um objeto com a hora atual. Portanto, eu posso colocar isto numa variável, var agora é igual a isto. Portanto, e o agora é o objeto com a data e hora atual. Outros exemplos. Fim de ano. O fim de ano vai ser em que dia? O mês é o 12, dia 31, 2014. Portanto, o próximo fim de ano será nesta data. Vamos ver. Fim de ano. Temos aqui um objeto com esta data. Dezembro 31, 2014. Wednesday. Sim. Portanto, isto é dia 31 de dezembro. Sim. Isso é o ano novo. Sim. Fim de ano pode ser aqui. Portanto, último dia do. Portanto, aqui estamos a ver a criação de objetos. Portanto, criar um objeto com uma determinada data, criar um objeto com a data do computador. Vamos continuar. Só vemos aqui mais alguns exemplos. Portanto, pode-se criar um objeto com a data e a hora. Portanto, data, espaço, hora. Data, espaço, hora. Cria um objeto no lugar desta data igual a hora dada. Criar um objeto com a data no formato ISO. Portanto, isto já é um bocadinho mais elaborado, não é tão importante. E o último exemplo, pode-se criar um objeto com a data e dar a data em inglês. Vamos aqui ver um exemplo. New date, parênteses. Hoje são 6 de maio de 2014. Ok, tem um objeto com a data 2. Espaço, a hora, são 15 e 29 e 10 segundos. Ok, tem um objeto com a data e a hora 2. Portanto, isto cria um novo objeto, depois a gente guarda o objeto numa variável e depois pode fazer operações com esta variável. Portanto, com esta variável que representa um objeto. Portanto, vimos que podemos criar novos objetos. Isto porquê? Porque o objeto do tipo date guarda uma data. Se guarda uma data, se a gente quer várias datas, tem que ter vários objetos. Portanto, aqui é diferente do objeto math, que portanto, como o objeto em si não guarda nada, chega. Aqui não, aqui são necessários um objeto para cada data diferente, ou para cada hora diferente. Portanto, para isso são necessários criar objetos. Então, vimos aqui a sintaxe.
Ok, e temos agora aqui então estes exemplos para vocês rapidamente praticarem estes exemplos. Portanto, eu vou fazer uma pausa. Continuar. Vamos então ver a instrução de instrução. Aqui a primeira linha cria um novo objeto do tipo data. Portanto, neste caso o objeto fica com a data do computador, data atual. Quando se faz date 1, portanto, isto mostra a data atual, que é a informação que tem este objeto. O objeto date 2 vai ficar com esta data aqui que está aqui especificada, que é o dia 2. Vai ficar com o dia 5. Vai ficar com o dia 6 do 5, portanto o dia é o do meio. Vai ficar com o dia 6 de maio de 2014, que é a data 2. Portanto, quando se faz date 2, ele mostra a string que representa a data 2. Date 3, o date 3, isto vai ter um novo objeto que vai ser criado com o objeto anterior. Portanto, ele vai fazer uma cópia do objeto anterior. Portanto, este date 3, portanto, não recebe uma string, mas recebe outro objeto e faz a cópia do outro objeto. Portanto, o date 3 vai ter a mesma data que o date 2, porque ao criar o objeto foi enviado o objeto anterior. Portanto, ele vai criar uma data à custa de outro objeto igual. Exemplos seguintes, um exemplo simples que vai guardar a data 31 de agosto de 2014, 1 hora e 1 minuto. O seguinte, portanto, data de 31 de agosto de 2014, meio-dia, 0 minutos e 0 segundos. Date 0, portanto, quando cria um objeto, se for enviado um número, este número representa o número de milissegundos desde 1 de 1 de 1970. 1 de janeiro de 1970. Portanto, se eu aqui enviar o número 0, portanto 0 milissegundos, portanto, é a data inicial. A data inicial que é 1 de 1 de 1970. Date com este número todo, isto é o número de milissegundos desde 1970. Portanto, hoje, o dia de hoje, portanto no dia 6 do 5, a gente já tem estes milissegundos. Como é que a pessoa calcula isso? Já vou mostrar. Última instrução. Verificar se um objeto tipo date é igual a outro objeto tipo date. Isto dá sempre falso. Isto está sempre falso porque o igual não funciona para objetos. Portanto, este igual aqui não funciona. E o que acontece é assim, este objeto date tem uma data e uma hora que já é diferente da data e da hora seguinte. Portanto, estes objetos são sempre diferentes, as datas são sempre diferentes. Porque, como isto tem a data do computador a seguir já é diferente da data do computador no milésimo segundo. No milésimo seguinte. Ora bem, como é que se calcula aqui isto? Eu vou só mostrar. Como é que se calcula aqui este número? Fiz assim, portanto criei um objeto com a data 2 e depois chamei o método getTime que devolve o número de milissegundos desde 1970. Portanto é assim que se chega aqui a este número. Isto a seguir, eu já explico isto aqui no PowerPoint, tem aqui estas coisas. Vai fazer aqui a seguir. Avançar. Ora bem, mais métodos. Portanto, depois de criar um objeto, eu posso ir buscar por diversos valores que o objeto tem. GetMonth obtém o mês. É preciso ver que o mês aqui é baseado em 0. Portanto, janeiro é o mês 0, fevereiro mês 1. Portanto, eu aqui crio uma data com agosto, que é o mês 8. Portanto, este método devolve o número 7 e não o número 8. Portanto, há que ter atenção que para os meses e para os dias da semana, isto é baseado em 0, começa em 0. Portanto, se eu perguntar qual é o dia da semana, portanto, se for 0 é um domingo. Se for 6 é o sábado. Portanto, obter o mês, obter o dia, obter o ano, obter a data no formato ISO, alterar. Pois há métodos para alterar isto tudo. Portanto, há métodos para obter os dados e há métodos para alterar. Eu posso alterar a data, alterar o mês, essas coisas todas. E existem muitos mais métodos. Então, agora se vocês experimentarem, vamos aqui ver. X ponto. Ok, temos aqui um conjunto de métodos
para trabalhar aqui com a data. Com a data e hora. Nem data tem hora. Então eu vou ter as horas, eu vou ter os milissegundos, os minutos, os meses, o ano, o dia. Este day é o dia da semana. Se não me engano, vamos lá ver. Hoje, portanto hoje é terça, domingo é 0, segundo é 1, terça é 2. Número 2. Portanto, este day é o dia da semana. X ponto, e depois temos aqui mais métodos para trabalhar com estas datas. Continuar. Exemplos de operações com datas. Por exemplo, adicionar um dia a uma data. Portanto, é criado aqui um objeto que representa uma data. Obtém-se o dia desta data. Portanto, isto é 1/1/2000. Portanto, o dia vai ser o dia 1, que é este número aqui no meio. E depois utiliza-se o método setDate para alterar o dia. Portanto, neste caso, ia ser 1 menos 1 dá 0, portanto ele vai ter que decrementar uma unidade a esta data. Vamos lá experimentar a ver se isto funciona. Portanto, eu vou só parar aqui a gravação.